Olá pessoal, vamos começar mais uma edição do Livres React. Hoje eu tô solitário, mas espero reagir junto com você aos melhores momentos da sabatina de Cristiano Zanin no Senado Federal. Para quem não sabe, Zanin é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, foi indicado pelo presidente Lula e aprovado em sabatina pelo Senado Federal. O ponto polêmico é que o grande diferencial do currículo de Cristiano Zanin até hoje, até o momento em que ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, um dos cargos mais importantes do sistema jurídico brasileiro, da justiça brasileira, da defesa da Constituição e do império da lei, foi ter sido advogado pessoal do presidente Lula. Então, vamos comigo nessa, reagir e ver o que é que o Senado fez. Será que o Senado trabalhou direito nessa sabatina? Vamos ver. Quando o Brasil assistia o que foi feito com a nossa Constituição Federal, em nome de um combate à corrupção, foi Vossa Excelência que estava lá, como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, defendendo o segundo principal bem jurídico, a liberdade. Nossa Senhora, este é o senador Fabiano Contarato. E ele está dizendo que a defesa de Lula no processo da Lava Jato, que foi o principal processo no qual o Cristiano Zanin trabalhou, se tratava da defesa da liberdade. Nossa, a liberdade de comandar esquemas de corrupção no aparato do Estado brasileiro, de comandar um assalto aos cofres das estatais, da Petrobras, do patrimônio público brasileiro. Peraí, né? A gente tem que lembrar que uma coisa são os aspectos jurídicos, processuais que levaram à anulação da condenação do Lula. Outra coisa, e claro que isso precisa ser observado, ou seja, falar sobre as garantias, o devido processo legal, seria um caminho possível. Agora, tratar a defesa diante dos crimes evidentes, muitos deles confessados, milhões de reais devolvidos aos cofres públicos por corruptos confessos, tratar tudo isso como defesa da liberdade. Meu Deus do céu, senador Fabiano Contarato. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável. Politicamente. Flávio Bolsonaro, quem diria? A família Bolsonaro adora fazer de conta que combate os erros e as corrupções do governo do PT. Agora vemos Flávio Bolsonaro explicitamente louvando o trabalho do advogado do presidente Lula, que conseguiu achar brechas na lei para fazer com que o presidente acabasse passando impune pelos crimes cometidos ao longo do governo do PT. Crimes que estão muito bem descritos pela imprensa, pelos processos, há uma abundância de provas diante do fato de que houve roubo na Petrobras, houve um assalto aos cofres públicos, houve um esquema de corrupção, de fato, para pegar dinheiro público e comprar apoio político no parlamento. O fato de haver tido falhas processuais que levaram o Supremo Tribunal Federal a rever e anular as condenações não muda os fatos. Não houve a justiça não inocentou o presidente Lula do que de fato aconteceu. De fato houve corrupção, de fato houve um desvio bilionário. E agora, família Bolsonaro, através do senador Flávio, no lugar de fazer o papel de oposição, que é fundamental numa democracia, o que ele faz?
se torna aliado. Louva o advogado pessoal do presidente da República se transformando em ministro do STF. Vamos ver agora Renan Calheiros. O presidente Lula e muitos daqui enfrentamos a Lava Jato, o maior escândalo jurídico do planeta, que dia a dia vai tendo suas vísceras expostas em diálogos promíscuos e provas incontestáveis que se acumulam em uma montanha de transgressões, de vícios e manipulações. Senador Renan Calheiros falando em conversas não republicanas, em vícios. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Um dos expoentes desse modelo corrompido pela cobiça do poder, com a criminalização da política, com a generalização de sentenças. Gente, não é a criminalização da política, né? É preciso separar uma coisa da outra. A Lava Jato teve excessos, teve falhas processuais, teve vícios que são parte do sistema judicial brasileiro. Ou alguém acha, por exemplo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes julgam os políticos com foro privilegiado, não conversam com os políticos com foro privilegiado. Na verdade, temos abundantes relatos pela imprensa de que esses diálogos acontecem o tempo todo, de que há negociações, ou seja, de fato, a gente pode falar e criticar, e isso é muito importante fazer para aperfeiçoar o sistema jurídico brasileiro, o fato de que existe uma indevida conversa, uma indevida promiscuidade entre políticos, entre pessoas poderosas, entre partes de um processo e o sistema judiciário. Isso é um vício que precisa ser combatido. Agora, tratar isso como o grande ponto da Lava Jato, não é, né? O grande ponto é o oposto. Isso é algo que está presente em vários aspectos, em vários episódios do Poder Judiciário brasileiro. O que o Brasil não está acostumado é a prender poderosos empresários e políticos corruptos que se associam para assaltar o Estado brasileiro. E aí, sobre isso, Renan Calheiros nada fala. Ele trata como criminalização da política, na verdade. A tentativa de substituição da política nacional foi cassado pela unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral por fraude ao fugir de uma enxurrada de processos disciplinares. O caso inclusive meus. Do Deltan Cristiano Dallagnol Zanin, como eu dizia, complexo. ajudou Não a implodir uma farsa assim. E reabilitar o presidente da República. Até porque, vale lembrar, o Dallagnol, na instância anterior ao TSE, ele foi absolvido por unanimidade. Isso é uma coisa muito estranha. 2 tribunais decidem por unanimidade, um para um lado, outro para o outro. Algo estranho não está certo, né? Perseguido, caçado, preso ilegalmente por 580 dias por uma malta de juízes e procuradores e defensores também de processos inquisitoriais e desequilibrados, característicos dos tribunais do Santo Ofício. Eu espero que essa Nossa, comparou a Lava Jato com a Inquisição. Que beleza. sabatina minha, Vossa Excelência, não me renda processo. Porque toda sabatina que eu fiz aqui, quando o cara botou a toga nas costas, me processou. E alguns eu recebi no meu gabinete. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do Temer. E mostrei para ele uma caixa de... Olha o que eu falei sobre o quanto ministros do Supremo e políticos têm uma interlocução muito grande e é o Supremo Tribunal Federal que julga os casos de desvios de políticos. Ou seja, falar sobre uma relação mais próxima do que deveria, mais próxima do que republicana entre agentes da justiça e outras partes é algo que, infelizmente, não dá para dizer que esteja restrito à Operação Lava Jato. É algo muito corriqueiro na justiça brasileira. Mas esse que está falando é o Magno Malta, que é um bolsonarista, pastor evangélico e bastante conhecido por ser apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Denúncia contra ele. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou.
Nossa, que argumento estranho, porque, na verdade, ao longo da história do Supremo Tribunal Federal, houve advogados lá, né? Não é um problema ter um advogado no Supremo Tribunal Federal. O problema é que esse advogado tenha como única grande questão no seu currículo ter sido advogado pessoal do presidente da República, porque, afinal de contas, entre outros critérios, toda decisão de um chefe de Estado precisa obedecer aos princípios constitucionais, entre eles a moralidade, a impessoalidade, a eficiência, o bem público. E quando um presidente da República, no lugar de procurar um jurista gabaritado, de notável saber jurídico, que seja respeitado pela comunidade toda, por grandes causas, por um currículo vasto, por teses defendidas na academia, enfim, ele coloca o advogado pessoal porque confia e, como disse o próprio Lula, porque quer um ministro para o qual ele possa telefonar sem cerimônia, aí é óbvio que o problema não é ser advogado, o problema é a quebra do princípio da impessoalidade da decisão pública. Ele nunca julgou e ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador, como alguém que julga, ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é um investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender. Aqui o senador está fazendo uma ponderação relevante, que é a questão dos inquéritos muito problemáticos que o Supremo Tribunal Federal iniciou por conta própria, unindo as funções aí, né? O STF com o inquérito das fake news, com o inquérito dos atos golpistas, etc., com iniciativas que tomou de próprio ofício sem ter sido provocado, ele se torna autor da ação, vítima da ação e julgador da ação, o que é um problema para a separação dos poderes, que é um aspecto fundamental do império da lei e do Estado de Direito. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Esse é o ponto que eu estava falando. O Lula teve a condenação cancelada pela justiça, não pelo mérito da ação, não porque foi inocentado das acusações, mas por um aspecto puramente formal, por um vício processual. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa. Aí o senador Sérgio Moro, que, enfim, julgou a ação do Lula, vem com uma pérola fazendo uma pergunta porque viu na internet, não porque apurou, não porque fez um trabalho técnico, apesar de ter assessoria para isso, né? Lamentável esse episódio do Sérgio Moro. Essa afirmação que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Por isso a primeira parte aqui, eu não quero lhe perguntar, quero lhe desagravar, porque eu vejo que o senhor tem sido, no último período, até por alguns instrumentos, meios de comunicações, como alguns dizem, jornalões, indevidamente e injustamente atacado. Mas de injustiça o senhor conhece, doutor Zanin, porque o senhor é responsável por provar ao Brasil a maior injustiça que foi cometida na última década. E tem muita... A grande injustiça seria o foro errado do qual Lula foi julgado. Não que o Lula seja inocente. Meu Deus do céu, é constrangedor essas coisas. Coisa que leis são feitas aqui que só ferra o povo. E cabe a interpretação de vocês e julgar, mas é julgar a favor do povo. Eu acho que eu quero chegar em duas situações. Tem várias que eu poderia falar aqui, mas meu tempo é curto. Mas eu vou falar duas. Para deixar aqui, para tocar o coração dos senadores aqui, representantes do povo, e tocar o seu coração e dos outros ministros. É justo, futuro ministro, um cara que compra seu carro,
que o Estado não ajuda nada a ele a comprar esse carro. Para tirar ele tem que pagar um monte de imposto. E a hora que ele tira esse carro, ele tem que pagar um tal de PVA. E a hora que anda nessas estradas nojentas que tem nesse país aqui. E eu contei isso pro senhor sabe disso, com a bancada minha do Republicanos, emocionado de raiva, porque eu entrei aqui para defender o povo. Ele entra na estrada esburacada, que o Estado fez o dever de casa dele. Aí, para numa blitz, que não tem nada contra a blitz. Chega, você pagou seu IPVA, cidadão? Não paguei. Me dá seu carro. Um direito dele, um bem dele. Meu Deus do céu, isso é uma sabatina de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara tá falando de PVA. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O carro dele, do que não consegue, a vez tirar o carro dele, vai pra leilão. Quer dizer, um bem que ele pegou pra ele, que ele comprou com o suor do dinheiro dele, que o Estado não fez nada pra ele. O Estado malvadão vai lá e tome. Então julgue que isso não seja assim mais. Que o carro é dele, que qualquer blitz que tiver, ele vai continuar com o carro dele, pagando IPVA ou não. É isso, o Brasil com diversos problemas, o Brasil com um momento de desequilíbrio institucional, uma parcela expressiva da sociedade brasileira tem desconfiança de uma politização excessiva do judiciário. Num momento como esse, em que a gente precisava do Senado, uma posição de altivez, de defesa institucional, de defesa da República, de defesa do aumento da credibilidade das instituições diante da opinião pública, diante da sociedade, a gente vê o senador super preocupado, na verdade, com IPVA. Pô, eu até entendo o ponto dele de que há uma assimetria na relação entre o Estado e o cidadão, mas vamos pensar nas prioridades, né? Outra coisa que eu fui falando aqui, tem 3 ou 4 anos falando, denunciando um roubo legalizado, uma das maiores tapas na cara da população brasileira. Aqui se investe mais em saneamento, mais em propaganda política, no bolso da população com fundo eleitoral, fundo partidário, do que saneamento básico, menino. Ué, senador, mas essa distorção de prioridade é um ponto essencial. Mas quem cuida dessa prioridade é o Senado Federal, não o Supremo Tribunal Federal. Então o Senado tem que rediscutir o orçamento, o Senado e o Congresso, na verdade, o Senado e a Câmara dos Deputados, né? O Poder Legislativo tem o papel de aprovar o orçamento público que é proposto pelo Poder Executivo. Então o senador precisava aí fazer um autoexame sobre o Poder Legislativo nesse momento, no lugar de usar uma sabatina onde é preciso escrutinar a atuação de um futuro ministro como ministro do Supremo Tribunal Federal, como agente do Poder Judiciário, e não para... E aí aquela coisa, a gente reclama do excesso de politização da justiça, mas ela é fruto justamente de posturas como essa, que acabam demandando da justiça soluções para problemas que, na verdade, são políticos. Ou seja, a política brasileira, os políticos brasileiros, ao se esquivarem de suas responsabilidades e demandarem o judiciário de soluções sobre tudo, transformando o judiciário numa espécie de terceiro turno, de tapetão para disputas que perdem no âmbito do legislativo, contribuem para o aumento da politização do judiciário, quando deveriam, nesse momento, contribuir para o oposto, para fortalecer o papel do legislativo e fazer com que todos os poderes tenham equilíbrio e harmonia na sua atuação. Aqui não se investe em saneamento básico, mas aqui tem a cara de pau de ter lei que deixa os municípios do estado cobrar tratamento de esgoto, onde que joga no rio, onde que é crime ambiental. E onde uma conta de água de um cidadão é R$400. E só a metade ele paga de tratamento de esgoto, que não existe. Eu já fiz uma representação junto com o meu partido, e o que eu peço para Vossa Excelência, se estiver lá, olhe pelo povo. Julgue isso a favor do povo. Que não pode um povo pagar um tratamento de esgoto que não existe. Aonde isso é roubo. Está demandando para o judiciário a solução do problema que é a política. Então o que eu peço é que chegar a isso, o que for do povo, julgue a favor do povo. Então eu queria perguntar para Vossa Excelência agora, como ministro do STF, se é justo um cidadão comprar um bem dele e ser tomado pelo Estado? E se é justo um cidadão pagar uma taxa que ele não tem um tratamento de esgoto, que não tem a prestação de serviço? Então eu queria que o senhor respondesse para mim. Muito obrigado. E não sei quantos se lembram dessa sabatina, Davi não estava aqui, acho que era até vereador, era só vendedor mesmo, porque é judeu, vive para cima e para baixo. Que é isso? O que é que tem a ver a religião do Davi Alcolumbre? Ai, ai. Este é o Senado brasileiro. No momento em que o país precisa debater sobre o resgate da credibilidade das instituições, no momento em que nós temos um país dividido e polarizado, que saiu de uma eleição com 50% dos votos para cada candidato, portanto, um país que precisa ser pacificado, que precisa ser reconstruído, que precisa de união, que precisa baixar a temperatura, e no qual, para que isso aconteça, é fundamental resgatar e fortalecer a credibilidade das instituições. No momento em que nós precisamos que o Senado atue de forma altiva nesse sentido, diante
da indicação para ministro da Suprema Corte de alguém cujo grande ponto da carreira é ter sido advogado pessoal do presidente da República, quebrando, portanto, qualquer princípio de impessoalidade nessa indicação, dificultando o fortalecimento da credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário. A gente vê o Senado Federal, infelizmente, se apequenar nessa função, assinar embaixo de um ato que, no fim das contas, se preocupa pouco, muito menos do que deveria, com o fortalecimento da democracia brasileira. É isso. Até a próxima.